Isso que é impressionante, né? Como é fácil pautar a mídia, né? Como é fácil. Mas ele falou que o queria Botafogo... o quê? Ele queria jogar tudo em campo neutro. Eu entendi dessa maneira. Fazer jogos em campo neutro. Mas ele não quis fazer em campo neutro em 2021. Quando ele treinava o Grêmio jogou contra o Del Valle não podia jogar no Equador porque o governo equatoriano proibiu a entrada de estrangeiros. Era um período difícil na pandemia. E o jogo foi lá em Assunção, no Paraguai. E o Del Valle venceu. O jogo de volta foi aonde? Em Porto Alegre. E o Del Valle venceu. E ele foi demitido. Naquele momento ele não pensou, não é justo com os equatorianos, né? Vamos jogar os 2 jogos em Assunção, né? Já não tem público mesmo, né? Então vamos jogar. Não. Isso é uma brincadeira, rapaz. As pessoas dão muito ouvido pro Renato. O Renato é um personagem que tem muito pouco a dizer, exceto brincadeiras, quando ele até, às vezes, ele consegue ser divertido, engraçado ali, meio pitoresco. Coisas sérias, sinceramente. Acho muito difícil o Renato. Acho que o Renato, ele não consegue produzir nada assim, do meu ponto de vista, sabe? Que me chame a atenção, assim, uma sacada, um comentário inteligente, uma observação pertinente. Nada, zero. E é até ingrato quando ele fala isso, porque houve muita ajuda, sim, de todo o futebol brasileiro. Todo. O esporte fez treino para arrecadar ajuda para o povo gaúcho, o Atlético Mineiro fez, Flamengo e Corinthians também jogaram no Maracanã com as placas divulgando campanha, camisa com campanha sem o patrocinador e com campanha para ajudar o povo gaúcho. Torcidas organizadas arrecadaram toneladas de alimentos, etc. Houve muita doação de dinheiro, houve uma solidariedade muito grande do mundo do futebol ao povo gaúcho, interrompida por essa parada, não essa agora, a anterior de 2 rodadas, que esfriou um movimento muito forte de solidariedade. E não trouxe nenhuma vantagem, que nenhum jogo foi disputado ali, serviu para nada aquilo ali. Foi um negócio mais político mesmo. Aí ele falar que o futebol não ajudou, pelo amor de Deus. Na verdade, o correto é assim, o futebol, os clubes não estão concordando em fazer o que o bonitão quer. Como é que é na Ucrânia? O Shakhtar Donetsk, quando houve lá a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, fez o quê? Foi jogar em campo neutro? Não, ele teve que sair de lá para jogar em outro lugar. O que acontece com os times de Israel por conta do conflito com o Hamas? Eles estavam jogando competições da UEFA nessa temporada na Hungria. Foram jogar na Hungria. Mas os jogos de volta, né, os jogos com os adversários, mudavam os jogos no seu campo. Enfim, é assim no mundo inteiro, gente. E o que aconteceu é muito maior do que o futebol. Uma tragédia da natureza, segundo especialistas também com intervenção humana, por erros cometidos por políticos, escolhas erradas, a maneira como o homem agride a natureza, toma algumas decisões equivocadas, né? E isso é muito maior do que o futebol. O futebol é uma coisa insignificante nesse contexto, na minha opinião. Quando você tem pessoas convivendo numa situação daquelas, perdendo suas casas, perdendo suas vidas, adoecendo, lutando para sobreviver. Se preocupar com o futebol, mas paciência, gente. Não, eu queria ver se fosse no Rio e São Paulo, seria a mesma coisa. E esse discurso é nojento, cara. Abjeto. Queria ver se fosse outro lugar. O que ia ter em outro lugar de diferente? E falou num tom meio de ameaça e de vingança. Um negócio tipo assim, pode acontecer com vocês, hein? Eu quero ver. O tom dele foi mais ou menos esse. Ele falou lá no meio espero que nada aconteça, para dar uma amenizada, que não aconteça e tal. Mas falou, quem fala dor de barriga não dá 2 vezes, normalmente fala em tom de ameaça e de vingança. A situação ali, para mim, foi clara. Tipo, ferraram a gente aqui, mas pode acontecer com vocês. E muito provavelmente ele vai usar esse argumento e vai defender o ponto de vista do Grêmio, se ele estiver do lado do Grêmio. E contra os times do Rio e São Paulo. Muito provavelmente. Eu continuo achando impressionante como as pessoas estão preocupadas a esse ponto com o futebol, diante de tudo que aconteceu lá e ainda acontece. Eu acho isso impressionante. E eu falei uma coisa que foi deturpada por alguns cafajestes, inclusive da mídia, cafajestes, que deturparam o que eu falei, quando eu disse lá atrás, se a preocupação é meramente humanitária, repito, se ela é só, como havia esse discurso, né? Não, preocupação é humanitária, não é esportiva. Por que ninguém sugeriu parar o campeonato há 2 anos e pouco, quando Petrópolis teve 247 mortes aproximadamente? Né? Petrópolis veio abaixo. Desapareceu parte da cidade. É uma cidade muito menor. Proporcionalmente, o número de mortes é até maior, né? Se comparar com a região metropolitana de Porto Alegre. Terrível, uma tragédia também. Mas lá não tem time da Série A. Opa, peraí, mas a preocupação não é humanitária?
Que eu escutei esse tipo de coisa. Não, como é que as pessoas têm cabeça para jogar um brasileiro com o que está acontecendo em Porto Alegre? Como é que elas tinham cabeça para jogar futebol com o que estava acontecendo em Petrópolis? Entre outras tragédias que já aconteceram no nosso país. O Morro do Bumba, em Niterói. Vocês se lembram o que aconteceu? O Alain mora em Niterói, desabou. Morreram quantas pessoas? 50 pessoas? Não me lembro o número exatamente. Mais de 50. Mais de 50 pessoas. Niterói é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Tem 4 times na Série A. E aí? Coisas tristes acontecem, infelizmente. Agora está acontecendo lá, negócio terrível, houve muita solidariedade, mas, no fundo, a preocupação esportiva de muita gente não é humanitária. Né? E esse discurso, como falou o André, é a velha e boa cortina de fumaça. Né? E é incrível como a mídia se deixa pautar por esse tipo de coisa. Fácil, fácil, fácil.